Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Insight. Hoje, em nosso podcast, nosso convidado é o Túlio Maia, da Philips Valita. Túlio, você poderia dar uma ideia para a nossa audiência do que hoje é a Philips Valita? Quais a abrangência dela? Como é que ela se relaciona com as demais empresas do grupo? Sim, claro. Claudinei, um prazer estar aqui para conversar com você, explicar um pouco sobre a nossa história, a nossa jornada aqui em ESG. E assim, a Philips Valita é uma marca que tem mais de 80 anos de história no Brasil. Nós somos aí reconhecidos por desenvolver soluções que facilitam a vida das pessoas dentro de casa. Então, se eu pudesse citar aí dois exemplos, por exemplo, o liquidificador, nós fomos a marca que trouxemos o liquidificador para o Brasil. O mesmo aconteceu com a Air Fryer mais recentemente. Nós fomos a primeira marca a fabricar ventiladores em território nacional. Então, assim, quando a gente fala de eletrodomésticos, eu acho que junto a gente está falando ali de Philips Valita. Então, é uma marca que tem aí 80 anos de história no Brasil. Atualmente, ela faz parte de um grupo maior, chamado Versuni, mas nós mantemos aí o legado de inovação, de qualidade, de confiança que nós construímos ao longo de décadas. E também mantemos a presença local forte, com produção, pesquisa e desenvolvimento de produtos, pensando no consumidor local. Perfeito. Bom, falando sobre ESG, né, que é o tema aqui do nosso bate-papo, né, a Philips ela usa um slogan, né, que é usar menos e reutilizar mais em tudo, né? Como é que esse princípio se traduz na prática, né, dentro da operação da empresa no Brasil? Sim, eu acho que esse princípio ele resume muito do que a gente desenvolve, o que a gente fala em ESG, né? Então ele está em todas as decisões da cadeia de valor de produto, tá? Então desde projeto até a destinação final desse produto. Então, quando a gente fala desde projeto até a destinação final, a gente está incluindo tudo. Está incluindo o uso de matéria-prima virgem, o projeto de embalagem, como que esse produto vai chegar no consumidor, quais materiais a gente vai utilizar, então, se é um material reciclado, se é um material reciclado pós-consumo. A gente fala também da durabilidade dos produtos, então, ok, a fase de projeto e desenvolvimento, a gente está garantindo que o produto ele vai utilizar materiais de fontes renováveis ou ele vai utilizar materiais recicláveis e reciclados. Quando ele vai para o consumidor, a gente garante que o produto ele vai durar mais, né? Então, nós oferecemos para todos os produtos vendidos no Brasil 2 anos de garantia e, na prática, eles duram muito mais que isso, né? Então, esse projeto já pensando em um produto que vai durar muito mais tempo e que também vai ter um impacto menor no ambiente, porque ele vai consumir menos energia, porque ele vai ser mais eficiente na utilização mesmo, né? E aí, por fim, também na gestão de resíduos e estratégia de pós-venda. Então, incentivando o reparo, a extensão da vida útil dos produtos, disponibilizando materiais de reposição. Então, eu acho que quando a gente fala essa frase, nós estamos incluindo todo o processo, né? Desde a concepção até a disposição. Falando da embalagem, né, como é que você falou, que é um insumo importante, né, em toda essa cadeia do consumo. Eu vi aqui que a Philips utiliza 75% usa 75% de papelão reciclado nas embalagens. E ela já eliminou 100% de isopor na linha de eletroportáteis, né? Quais foram os principais desafios, né, para implementar essa mudança em larga escala, né, na quantidade de itens que vocês produzem? Sim, e até mencionando esse ponto, a gente fala, por exemplo, 75% de papelão reciclado, mas na prática as novas embalagens que a gente desenvolveu e lançou a partir de 2024 no território nacional, ela já tem 100% de papelão reciclado. Então, tudo isso é uma melhoria contínua que a gente tem sobre os nossos processos, sobre os nossos produtos. E o principal desafio que a gente sempre teve foi ligado à adaptação da cadeia de suprimentos, né? Então, você garantir que o produto ele tem a origem correta, que ele atende os padrões de qualidade e que, por exemplo, no caso da embalagem, ela tem que garantir a proteção do produto durante o transporte. Então, você tem que
garantir a integridade do produto também. Então, eu acho que garantir que o sourcing, né, a origem desse material é correta, garantir que ele vai cumprir o papel corretamente dele, e você conseguir trabalhar com fornecedor, com logística, com engenharia, para assegurar que isso não vai comprometer a experiência do consumidor. Então, nas embalagens antigas nossas, a gente tinha ali 75% de papelão reciclado. Nós já havíamos eliminado o isopor, então nós substituímos ele por calço de polpa, que é uma alternativa muito mais sustentável, e a gente utiliza papelão reciclado nesse calço de polpa. E em 2024, nós lançamos uma nova linha de embalagens que aí sim tem 100% de papelão reciclado, e aí mudamos todo também a programação visual da embalagem para também passar essa mensagem para o consumidor. Qual foi o desafio da empresa, né, em utilizar a energia renovável? Eu vi que a Philips Navalita já está utilizando 100% de energia renovável. E ela já também reciclou 94% dos resíduos industriais desde 2020, né? Como é que foi a transformação para estruturar essa operação? Porque a gente sabe que essas modificações dentro de uma estrutura fabril, ela tem bastante dificuldade, ela tem uma complicação, né? Tem que ter um objetivo muito claro para que essas modificações sejam implementadas numa empresa que tem esse porte e essa quantidade de produção, né? Isso. E eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a pensar em produtos mais sustentáveis, eu acho que essa transição para uma operação mais sustentável, ela é natural, né? Então, conforme nós pensamos nos produtos, investimos ali no que a gente chama de ecodesign, que é um produto mais eficiente, com materiais mais eficientes, junto, a gente trouxe esse pensamento também para a operação, e aí sim a gente começou a integrar as áreas, né? Então, ok, se pesquisa e desenvolvimento está pensando num produto, a gente precisa garantir que isso vai ser bem executado, né? E a operação acompanha esse desenvolvimento. E aí é um trabalho contínuo, né? Então, nós estruturamos metas claras, tanto para produto quanto para operação, integramos todas as áreas e passamos a mensagem, né? Olha, os nossos produtos vão ser referência em sustentabilidade, em design, em eficiência, e isso eu acho que toda a organização começa a acompanhar a mesma linha de raciocínio, né? Então, por exemplo, a gente utiliza 100% de energia renovável na nossa fábrica no Brasil. Em 2020, nós já tínhamos reciclado 94% de todos os resíduos industriais. Agora, em 2025, nós já conseguimos chegar em 96% dos resíduos industriais reciclados, ou reutilizados ou reciclados, né? Esses outros 4% são pontos que agora a gente começa a trabalhar para entender como otimizar, como garantir que no futuro isso seja possível ser 100%, por exemplo, reciclado ou reutilizado. Mas eu acho que a partir do momento que você coloca isso no pensamento da organização, na mensagem do produto, eu acho que as outras áreas elas acompanham também. Eu vi que, inclusive, essas iniciativas que vocês tomaram, quer dizer, a política que vocês têm em relação às iniciativas de ESG, está permitindo que vocês antecipem de 2040, né, as metas líquidas de emissão zero, né, que estava prevista para 2040, vocês estão antecipando em 10 anos, né? Isso. Como é que foi essa decisão da companhia assumir esse compromisso bastante ambicioso? Eu acho que isso está relacionado também com esse ponto que eu acabei de mencionar, porque em todas essas decisões nós sempre estivemos na vanguarda dessa transição, né, para uma economia mais sustentável, e isso reflete não somente nas emissões, né, a adoção de materiais, produtos mais duráveis, recicláveis, reparáveis. Então, eu acho que quando a gente começa a antecipar esse compromisso, a gente alinha toda essa visão, né, de estar na vanguarda não somente na adoção de materiais, mas também numa economia de baixo carbono. E aí a gente alinha também não somente os objetivos de curto prazo, mas também algumas metas mais ambiciosas de longo prazo, que aí contribuem para a resiliência do negócio e também atende às expectativas de consumidor, sociedade e tudo mais. Mas eu acho que
é um pensamento natural a partir do momento que você quer estar na vanguarda de toda essa alteração, de toda essa movimentação da economia. Túlio, a Philips hoje ela tem o Airfryer como seu carro-chefe, né, que é um líder global de vendas, né? Como é que a sustentabilidade foi incorporada no desenvolvimento e produção desse produto icônico, né? Hoje ele digamos, é um sinônimo de forno elétrico, vamos dizer assim. Sim, eu acho que, e aí fica até mais fácil para eu mencionar todos os pontos que a gente pensou quando a gente pensa na vida do produto como um todo, né? Então, quando a gente concebeu o produto lá na fase de design, nós vimos que um dos principais pontos que os consumidores mencionavam na hora de comprar um air fryer, por exemplo, era a eficiência energética, né? Então, durante o desenvolvimento, nós já consideramos isso, tanto que quando as nossas air fryers chegaram no mercado e a gente testou versus outros produtos, nós vimos que elas eram até 18% mais rápidas e economizavam até 23% de energia, em comparação aos principais concorrentes, graças a uma tecnologia exclusiva que a gente desenvolveu, que a gente chama de Rapid Air. Então, esses 23% de economia de energia, quando você pensa em um produto, pode parecer pouco, mas quando você coloca isso num panorama de milhares de unidades vendidas, utilizadas todos os dias, por vários anos, é um impacto gigantesco. E aí, isso, quando a gente coloca também no nosso mapeamento de sustentabilidade, a gente olha ali para o escopo 3, que é a utilização do material, é um benefício muito grande. E aí você coloca isso na fase de concepção, você entende a necessidade do consumidor, você traz esse benefício para ele que está afetando tanto o consumidor como também os aspectos de sustentabilidade. Depois você tem a transição para a embalagem mais sustentável, que garante que o produto vai chegar com qualidade, mas também vai impactar menos o ambiente durante essa fase de transporte. E aí, por último, você tem, além da utilização, que eu mencionei, a parte de energia, a reparabilidade, né? Então, é um produto que, desde a fase de design, nós já pensamos como ele pode ser reparado, né? Como ele pode ser mantido por mais tempo. Nós oferecemos 2 anos de garantia e, recentemente, nós fomos campeões do prêmio Reclame Aqui, em 2025 e 2024. Então, eu acho que isso reflete como a gente pensa no aspecto de sustentabilidade desde o início, da concepção do produto, a utilização e depois a disposição ou a reparação do produto, quando ele já está com o consumidor. Eu acho que com isso vocês estimulam, né, o consumo consciente, né? Pelo que eu vi aqui, vocês mantêm um grande estoque de peças, né, para que o consumidor faça o conserto da peça e não a substituição, né, que não fique descartando peças aí no mercado, né? Isso. Eu acredito que a partir do momento que a gente oferece 2 anos de garantia para o nosso produto, eu acho que esse é o maior incentivo que a gente pode dar para que ele se mantenha no mercado, né? Então, a gente quer que ele dure o máximo possível. E caso ele tenha um problema, nós temos as assistências técnicas, nós temos uma comunicação clara sobre a possibilidade de reparo. Então, eu acho que no nosso site, por exemplo, quando você entra na parte de sustentabilidade, você vê ali que o lema é esse, né? Reutilizar mais, você garantir que o produto pode ser reparado, pode ser reutilizado, e isso reflete no final. Então, o prêmio Reclame Aqui que eu mencionei, graças ao suporte que a gente dá, e a gente sempre tenta prolongar essa vida útil do produto. Outra iniciativa inovadora que eu vi que vocês implantaram é que a empresa quadriplicou o uso de plástico reciclado globalmente, né? Ela já está testando, inclusive, plástico de base biológica feito com óleo de cozinha usado, né? Como é que essas inovações estão impactando a operação da Philips Valita, né, em relação a custo, escala, competitividade? Porque a gente sabe que investir em inovação também tem um custo, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que não dá para desvincular os dois, né? Então, você ter uma inovação nesse aspecto, ele exige investimento, exige um desenvolvimento tecnológico, uma adaptação industrial, e, é claro, no curto prazo, isso pode trazer um desafio para escala, para custo, principalmente um mercado muito competitivo como o brasileiro, né? Mas isso também implica que a gente automaticamente tem um produto que supere muito as necessidades regulatórias. E, apesar desse desafio no curto prazo,
no médio e no longo prazo, a gente vê claramente que isso fortalece a nossa competitividade ao reduzir a dependência de determinados materiais, ao antecipar regulações ambientais e também atender um consumidor que está cada vez mais atento à origem dos materiais, à disposição dos materiais. Então, eu acho que é um aspecto natural de você estar na vanguarda dessa adoção de práticas mais sustentáveis, né? Então, por exemplo, o projeto que eu mencionei de embalagem sustentável foi um projeto que levou 1 ano de desenvolvimento em conjunto do time local com o time global, até a gente conseguir entregar um produto final de qualidade, produzido localmente, para o consumidor. Em outros casos, por exemplo, e hoje nós temos uma linha de liquidificadores que ela tem uma jarra inquebrável. É um ponto-chave da nossa comunicação, a gente dá 5 anos de garantia para a jarra do liquidificador, para que, de fato, o consumidor não tenha nenhuma preocupação em relação à durabilidade dela. E aí, nesse caso, a gente fez um desenvolvimento em conjunto com um parceiro, e a gente passou a utilizar um material chamado Triton Renew, que contém 10% de material reciclado pós-consumo. Eles têm um processo específico de reciclagem molecular, que eles conseguem incluir 10% de material reciclado pós-consumo, sem prejudicar as características técnicas do produto. Então, eu acho que é um esforço grande no curto prazo para você conseguir já atender e antecipar alguns movimentos do mercado, você estar de fato na vanguarda. E aí, é claro, essa visão tanto interna de que, sim, vai ser necessário um investimento, vai ser necessário uma dedicação do time, mas também você buscar os parceiros que podem te ajudar nesse caminho e que estão na mesma linha ali de pensamento, de evolução, de desenvolvimento. Eu acho que é uma das estratégias de sucesso do grupo, né, que ela tem uma fábrica, um centro de pesquisa e desenvolvimento em Varginha, Minas Gerais, né, que isso permite que ela tenha uma visão melhor sobre o mercado brasileiro, né, inclusive para adaptar às necessidades do consumidor brasileiro, entender melhor o que o consumidor brasileiro está buscando, né? Sim. Sim, então, hoje nós temos muitos produtos que eles são desenvolvidos, pensados no mercado brasileiro, né? Tanto o mercado brasileiro quanto o mercado latino-americano, ele tem certos pontos específicos de consumidor, necessidades específicas de consumidor. Então, com isso, a gente consegue disponibilizar para o mercado local um produto que já é pensado para ele, né? Nós já pensamos nas necessidades do consumidor. E aí, é claro, quando você pensa numa agenda de sustentabilidade, você tem uma produção local, ela garante tanto um desenvolvimento já pensado nas regulações locais, em como você pode antecipar elas, como você pode entregar um produto que atende e muitas vezes supera os padrões do mercado local, mas ele também permite tanto uma agilidade maior como uma redução de emissões logísticas. E aí esse é um ponto-chave também, você conseguir trazer essa produção mais próxima do consumidor final, você consegue reduzir muito as emissões de transporte, de disposição também desse material no mercado local. Túlio, você que é um profissional de marketing, né, sabe que às vezes a sustentabilidade é utilizada como apenas um discurso de marketing. Muito se fala aí no greenwash, né? Que indicadores concretos você poderia apresentar para demonstrar que, no caso da Philips Valita, de fato trata-se de uma ação real e mensurável, que é uma política consistente da empresa aqui no Brasil? Sim, esse aspecto é até um ponto curioso, que a gente pensa que sustentabilidade, e aí muitos já pensam até em greenwashing, como isso é só um viés de comunicação, né? E o curioso é que para nós esse movimento ele foi basicamente o inverso, né? Nós sempre tivemos incluídos nas nossas especificações de produto, nos nossos princípios de desenvolvimento, algumas características que superavam em muito os aspectos regulatórios, né? Então, por exemplo, a remoção de isopor, por exemplo, das embalagens dos nossos produtos, ela aconteceu em 2017. E isso era um ponto que a gente já tinha na nossa operação. Nós já fabricávamos produtos muito mais eficientes do ponto de vista energético, e chegou um momento que,
quando a gente viu todos esses atributos, nós vimos que a gente precisava comunicar, né? E essa comunicação ela não acontecia. Então, eu acho que o movimento ele foi até inverso. Ele nasceu no desenvolvimento, nasceu nas necessidades do consumidor, nasceu no pensamento de produto e como a sustentabilidade suportaria esse produto em ser mais competitivo, em ser mais eficiente, ser mais sustentável. E depois ele veio para a comunicação. Então, sempre que a gente vai falar de sustentabilidade na comunicação, a gente sempre tenta colocar indicadores objetivos, né? Números, fatos. Então, por exemplo, seja a utilização de 100% de material reciclado nas nossas embalagens, seja a utilização de 100% de energia renovável na fábrica, seja o fato da gente, em 2025, ter reciclado ou reutilizado 96% dos resíduos industriais. Então, nós sempre tentamos colocar números e fatos concretos, que a gente pode provar isso para mostrar que não é um discurso de marketing, não é um discurso infundado. É, de fato, uma transição e um discurso genuíno de produto e sustentabilidade. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Túlio Maia, que é gerente de marketing Latam da Philips Valita, que falou sobre as iniciativas do grupo em relação à questão da sustentabilidade. Túlio, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast do SG Inside. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Obrigado, então. Até a próxima. Até a próxima.